Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. No vídeo de hoje, o vídeo de sábado, eu costumo sempre falar sobre macroeconomia e hoje eu separei um assunto que eu acho relevante. Recentemente eu estava lendo lá no material da Suno Research uma carta do Luiz Barsi, dentre aquelas inúmeras, em que ele citou uma coisa que me deixou intrigado. Ele falou que na época da moratória lá do Brasil, na década de 80, principalmente 81, 87, congelamento de preços, o que salvou ele era não ter investimentos em renda fixa, mas sim investimentos em ações que geravam dividendos. No caso dele, bancos e energia elétrica, que eram os setores mais proeminentes aí na época. Então, o que eu fiz? Eu fiquei pensando qual era o país atualmente que tem ou que teve um problema de calote de default recentemente. E aí eu vou resolver analisar a Grécia hoje para a gente. Vamos ver aí as similaridades com o Brasil. O que poderia acontecer se o Brasil não atacasse a esse problema do déficit primário e aceitasse que a dívida pública crescesse para sempre. Eu aproveito aí para pedir para vocês já curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos em grupo de WhatsApp, Telegram, com os amigos e familiares. A gente já começa depois da vinheta. Aqui nessa foto a gente percebe a dívida pública da Grécia. A gente vê que a dívida pública da Grécia, eu não vou dizer que era pequena, mas era baixa aqui em relação ao próprio PIB dela. A gente diz aí alguma coisa entre 60% lá em 2006 e como a Grécia tinha um déficit público muito grande, um déficit primário, que chegou até a ter 13,6% em 2010 do total da arrecadação. Então, quer dizer, o governo gastava 13,6% a mais do que arrecadava. A partir de 2008, a gente vê uma explosão aqui da dívida pública da Grécia. E essa explosão aqui da dívida pública da Grécia causou exatamente o calote. Quando chegou nesse patamar aqui, a dívida já estava lá em 170% do PIB, assim como está hoje também, embora ela esteja mais baixa. A gente vai ver que o PIB acabou caindo também. Mas a gente percebe isso aqui. E quando o país tem uma dívida pública muito alta, ele é obrigado para readequar as próprias contas, ele precisa ou cortar despesas, ou arrecadar mais, ou pegar empréstimo com terceiros, nesse caso Banco Central Europeu e FMI. Só que ninguém queria emprestar para a Grécia ali à beira dela dar um calote ou logo depois de dar um calote. Então, os pacotes que fizeram de reestruturação, a Grécia não podia muito escolher o que ela ia querer. Ela teve uma imposição, eu empresto se você fizer isso, isso e isso. E aí tiveram 5 pacotes de reestruturação muito dolorosos para o povo da Grécia. E a gente vai ver que isso continua. Vamos falar aqui de algumas medidas que a Grécia foi obrigada a tomar. Ela foi obrigada aqui a reduzir déficit de 8,7% em 2010, menos de 3% até 2012. Vocês vão ver que está aqui no futuro vários verbos, porque é uma matéria de 2010. Aprovou em maio um pacote de medidas de austeridade para economizar 4,8 bilhões de euros. O governo queria congelar os salários do setor público. A gente vai ver que além de congelar, ele ainda reduziu os valores. E o governo pretende aumentar a idade para a aposentadoria. Claro que a população não gostou, etc., mas isso tudo foi implementado. Isso e muito mais. Aqui tem algumas medidas apenas do terceiro pacote. Então a gente vê aqui um corte de pagamento de 3% para funcionários do setor público, logo depois de já ter caído 7% 2 meses antes, 8% de corte dos subsídios do setor público, um limite de 1.000 euros bianual de bônus e aboliu totalmente os bônus para quem ganha mais de 3.000 euros por mês, limite de 500 euros por mês para salários de 13º e 14º, limite de 800 euros por mês em parcelas de pensão de 13º e 14º, impostos extraordinários sobre os lucros da empresa, aumento do valor da propriedade de impostos, aumento de imposto de 10% carros importados, aumentos de IVA
igualdade de homens e mulheres quanto aos limites de idade de reforma, idade média de reforma para trabalhadores do setor público, aumentado de 61 para 65, redução de empresas públicas de 6.000 para 2.000, redução de número de municípios de 1.000 para 400. Enfim, depois se vocês quiserem parar o vídeo, vocês param, leem todas elas. Isso é apenas uma das medidas. Se vocês quiserem entrar na Wikipedia, vocês veem todas as medidas aí. E isso foi muito complicado para a Grécia, porque passou a circular menos dinheiro na economia. A gente percebe isso vendo o PIB dela. A gente vê aqui, inclusive, olha, o PIB da Grécia nessa foto caiu de 354 bilhões de dólares para 194 bilhões de dólares nos últimos 9 anos. A gente vê que ele não conseguiu subir em nenhum momento. Em alguns trimestres sim, mas anualmente não. A gente consegue perceber isso nessa outra imagem. A gente vê que nesse período aqui que foi o mais crítico, de 2008 a 2013, tiveram 23 trimestres em que 20 trimestres foram recessão, apenas 3 tiveram crescimento do PIB. E desses trimestres todos, tiveram alguns trimestres que acumuladamente no ano tiveram quedas inclusive assim de 10% no ano, depois mais 10% em cima de uma base fraca, e a gente vê aí que a Grécia se perdeu demais, né? A economia caiu muito. E por que a economia caiu muito? Porque teve aqueles aumentos ali nos impostos das empresas. Então as empresas pararam de investir na Grécia, resolveram algumas delas saírem da Grécia. A gente vê aqui na formação bruta de capital fixo. Para quem não sabe, a formação bruta de capital fixo em macroeconomia é exatamente o valor em reais, no caso do Brasil, o valor em dólares, no caso da Grécia, em euros. E as empresas, elas gastam fazendo investimento em bens de capital. Bens de capital são normalmente máquinas ou equipamentos. A ideia é não ser um consumo de bem final, mas sim o consumo de um meio que vai fazer com que a economia produza mais bens finais lá no futuro. A gente vê que hoje a formação bruta de capital fixo, e há mais de 5 anos, inclusive é menor do que a formação bruta de capital fixo em 96. Esse valor hoje é 3 vezes menor do que chegou lá em 2008. E isso a gente percebe um impacto muito grande na Bolsa. Enquanto a economia caiu aí 2 vezes mais ou menos o PIB, enquanto a formação bruta de capital fixo caiu 3 vezes aí mais ou menos, enquanto a renda per capita caiu também 2, 3 vezes, a gente percebe que a bolsa caiu muito mais. Esse aqui é o índice ATEX Large Cap, que são das maiores empresas da Grécia, seria o equivalente ao IBX 50 aqui do Brasil. Não sei exatamente se lá são as 50 maiores ações, mas o que interessa é a gente ver aqui, ó, que no período de alta, no período em que a dívida ainda estava controlada, que o crescimento do PIB existia e que não era um problema, não era uma dúvida se o país iria gerar calote ou não, a gente vê aqui que o índice chegou a 30 mil pontos e depois em 2008, com todo aquele investimento em bens de capital, a gente viu chegar aqui em 28 mil pontos. E logo depois, aqui, primeiro da crise do subprime, que caiu 60%, 70%, assim como caiu no Brasil também, de 73 mil pontos para 29 mil pontos. A gente vê que logo depois aqui, na época do calote e quando já se conjecturava o calote, a gente vê aqui uma queda em torno de 15 mil pontos para aqui perto de 3 mil, uma queda de mais 80%. Então a gente vê que a Grécia perdeu aqui 93% de 2007 a 2017 e o que me chamou a atenção foi esse vale aqui, que foi exatamente aquele mês em 2015 que os bancos tinham aí um perigo de quebrarem na Grécia. Então as pessoas estavam querendo sacar todo o dinheiro que tem para jogar no exterior, já que poderia sair do euro e entrar o novo dracma na Grécia, e aí sim o governo poderia criar uma superinflação para aí reduzir artificialmente a dívida, e aí limitaram aí os saques em 60 euros por habitante. Então quer dizer, se isso acontecesse, as empresas perderiam realmente muito valor. E aí a bolsa chegou a cair, como a gente consegue ver nessa outra foto, daqueles 3 mil e poucos pontos,
Ou vamos pegar aqui, ó, de um mês para o outro, de 2.500 pontos para 242 pontos. Respondendo a pergunta aí, aquela questão toda que o Barsi colocou. Se a pessoa que investia em Grécia aqui, ela comprou, por exemplo, nesse 242 pontos, ela tem hoje aí um aumento muito grande, né? Um aumento de 8 vezes aí do capital dela. Se ela comprou, por exemplo, lá atrás, na época que estava 25 mil pontos, ela tem o oposto, né? Ela tem uma redução do capital dela de 90%. Quer dizer, a bolsa teria que subir mais 10 vezes para ela só recuperar, empatar aquele valor. Isso mostra para a gente aqui algumas coisas. A primeira é que é importante a gente analisar a parte de macroeconomia também. Se o Brasil um dia chegar ao ponto de caminhar para uma dívida insustentável, uma relação dívida-PIB muito alta, como 100%, 105%, e a gente perceber que nada é feito para abaixar esse déficit primário, que não é o que está acontecendo agora, existe uma preocupação grande do governo em reduzir esse déficit primário para a dívida voltar a bons patamares. Se isso acontecer aí no futuro, seria interessante talvez deixar o dinheiro até em dólar ou no exterior, porque até mesmo a bolsa pode sofrer muito e esperar aí uma correção. Se a gente perceber que estiver invertendo isso, a gente já pode manter o investimento aí em bolsa. Então, primeira coisa, investir tempo para analisar aí a macroeconomia. Segunda coisa, o preço da ação importa muito. Aquela pessoa que comprou lá no 25 mil pontos, ela perdeu muito dinheiro porque ela comprou caro. Ela pode ter comprado a melhor ação lá da Grécia, que se o índice caiu 90%, a melhor ação da Grécia deve ter caído 50%, ou 40%, ou 30%. Mesmo assim, ela caiu muito, mesmo sendo a melhor ação da Grécia. Eu não cheguei a olhar aqui a melhor ação da Grécia, mas provavelmente ela também caiu. Dificilmente o índice cai 90% e alguma ação aí sobe. A não ser que seja alguma ação que tenha bastante aí receita, talvez em moeda estrangeira. E, finalmente, a terceira coisa que a gente vê aqui é que bolsa é um investimento de risco. Tá? É importante você ter uma visão de longo prazo, mas é importante você também saber que é uma renda variável. Você não sabe aí o que pode acontecer no futuro. Então você tem que entrar com um capital que você aceita tomar risco, né? Você aceita ter um retorno maior, mas tomando risco também. E saber aí o momento certo de você entrar num determinado país ou sair do determinado país. Enfim, gente, eu queria agradecer muito a vocês por estarem assistindo mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tirado dúvidas aí. Espero que vocês tenham percebido que a bolsa é complicada às vezes, ela pode te trazer muitas perdas dependendo do momento que você entra em uma ação ou dependendo do momento que você entra até num país pensando macroeconomicamente. E também queria convidar vocês a entrarem lá no site www.dicadehoje7.com. Tem um artigo muito interessante sobre fundos imobiliários que eu escrevi, principalmente vendo a rentabilidade aí dos fundos em 2017. Tem uma nuance muito interessante aí, todos os fundos que subiram muito têm uma determinada característica, todos que caíram têm uma determinada característica. E como sempre também entrem na área de membros. Quem é membro Gold, relatório já saiu hoje. Quem ainda não é, vale a pena investir um pouquinho para poder ter acesso a essas carteiras que estão rendendo bastante. Ainda tem uma área gratuita lá, você registrando o teu e-mail, você vai receber aí a senha gratuitamente nele. Queria agradecer de novo a todos, abraço, bom final de semana e bons investimentos. Tchau, tchau.